Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 31, versículo 19. Deus me deu um tema que diz assim: não esconda o pecado. Eu tenho visto nesses dias muitas pessoas não viverem aquilo que Deus tem para realizar na vida delas, porque elas estão muito mais preocupadas em ocultar os seus pecados para que o povo não veja, do que realmente serem verdadeiras com Deus, rasgarem o coração e pedirem para que o Senhor as liberte de tudo isso. Eu tenho visto muitas pessoas que vivem prisões emocionais, frutos de pecado que cometeram ou que continuam às vezes cometendo, e que não têm a coragem de chegar diante do seu pastor, da sua pastora, diante do Senhor e falar: eu sou pecador, me livra dessa área, porque eu preciso de libertação nela. Alguns, por serem antigos na igreja, assumirem cargos na igreja, têm a preocupação do que vão pensar a seu respeito e continuam vivendo uma vida de mentira e não se libertam de coisas tão simples, mas que fazem grandes estragos. Em Gênesis 31, 19, nos conta a história de um homem chamado Jacó. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, eu sei que tu estás aqui. Não podemos te ver, mas podemos sentir a tua presença. O desejo do meu coração, tu tragas uma libertação completa na vida da tua igreja. Ajuda esta noite homens e mulheres a saírem daqui de algo que durante muitos anos tem aprisionado a vida deles. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos as amarras que tem nos prendido. Fala conosco de uma forma clara e objetiva, nos revelando verdadeiramente o único propósito que tu tens para nós. Eu te louvo por esta noite e te agradeço desde já. Toma minha vida em tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte, Senhor. A palavra ídolos, do original, ela significa terafins. Para que você possa entender um pouco esse momento da história, Esaú e Jacó nasceram, eles eram gêmeos. Jacó toma a primogenitura do seu irmão. Jacó vai morar na casa de Labão. Chega lá, Jacó se apaixona por uma das filhas de Labão, a mais jovem, chamada Raquel. A Bíblia diz que Labão diz para ele: o que você quer para trabalhar para mim? Ele diz: olha, eu vou trabalhar 7 anos para me casar com Raquel. Ele trabalha 7 anos. Quando chega na hora do casamento, Labão engana Jacó e dá Lia para que ele casasse com ela. Ele, quando percebe que é Lia, ele fala: por que tu fez isso comigo e tal? Passados 7 dias, ele dá a filha mais jovem, Raquel, para que se casasse com ele. Mas ele precisava trabalhar mais 7 anos para que ele pudesse ter de fato Raquel. O texto continua dizendo que, passados esses 14 anos,
ele ainda trabalhou mais um tempo para Labão. Chegou um tempo em que ele falou assim: olha, eu não quero mais trabalhar dessa forma, vamos fazer o seguinte, toda vez que vier listrados, vai ser meu, e quando vier malhado, é teu. E aí a Bíblia diz que só os listrados que eram gerados. Depois Labão ia lá e mudava a história, e de repente vinham só os malhados. Tudo que Jacó fazia, Deus prosperava. E a Bíblia diz que Labão, ele ficou muito próspero por causa da bênção que estava sobre as mãos de Jacó. Chega um momento em que os filhos de Labão começam a dizer que Labão estava abençoando demais Jacó, porque é assim que as pessoas fazem. As pessoas não sabem aquilo que você carrega contigo, que é a presença do Senhor. E quando você chega num lugar onde a bênção começa a acontecer por causa de você, as pessoas começam a dizer que elas estão te abençoando. As pessoas sempre vão se levantar para dizer que elas estão abençoando você, onde na verdade você está abençoando elas. Porque o problema não é o lugar aonde você trabalha, nem tampouco para quem você trabalha, mas sim aquilo que você carrega contigo. E Jacó carregava algo diferente com ele. O texto continua dizendo que ele prospera de uma forma tão grande, mas tão grande, que chega um momento que ele não quer mais trabalhar para Labão. Ele chega a perceber no olhar de Labão que o rosto de Labão já não era mais o mesmo quando ele começou a trabalhar para Labão. E aí chega um momento em que nós chegamos aqui no capítulo 31, o texto diz que Jacó espera uma oportunidade onde Labão sai e Jacó prepara tudo o que ele tinha, suas duas mulheres, Lia e Raquel, todos os seus filhos, ele tinha 11 filhos até então, as duas servas, Zilpa e Bila. Ele prepara toda aquela comitiva, prepara tudo e vai embora. Mas antes de ir embora, o texto nos conta que Raquel, ela pega os deuses, as estatuetas do seu pai e leva com ela. Coloca para mim, por favor, Gênesis 35, de 1 a 4. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora, presta muita atenção nisso. No capítulo 31 diz que Raquel, ela pega os deuses do seu pai e leva com ela. No capítulo 35, Jacó diz o seguinte: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. E o 4 para fechar. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Coloca para mim no 35 mesmo, no 16 ao 19. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento, aqui estava nascendo o 12º filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores no parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Quando ela estava tendo filho, a Bíblia diz que quando está nascendo a criança, ela bota o nome da criança de Benoni, que significa filho da minha dor. No mesmo momento em que Jacó, ele vê aquela cena, ele fala assim: não, o menino não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. O seu pai estava mudando a história daquele menino no momento do seu nascimento, porque a sua mãe estava, na verdade, morrendo por causa de algo que ela tinha feito lá atrás e que ela não se arrependeu daquilo que fez. E o que eu quero essa noite trazer para a igreja
é que existem alguns deuses que estão sendo escondidos na sua vida, deuses esses que às vezes você senta em cima deles, como Raquel sentou, e esses deuses estão levando você à morte. E a pior morte que existe não é a morte física, mas é a morte espiritual, a morte financeira, a morte sentimental e por aí afora. Existem algumas pessoas que estão vivendo literalmente momentos de morte, porque estão escondendo deuses consigo e não estão declarando aquilo que realmente precisam declarar. Pastor, seja um pouco mais claro sobre esses deuses. Deuses estranhos são todos os deuses que não agradam o coração de Deus. Quando você adora alguma coisa que rouba o lugar do teu Deus, isso é um Deus estranho na tua vida. Toda vez que você tem um sentimento por uma pessoa que vai muito além do sentimento que você tem pelo teu Deus, isso é um Deus estranho na tua vida. E todas as vezes que você pega esses deuses estranhos e você esconde, e você não quer declarar para o Senhor que você está escondendo, mas Ele sabe que você esconde, essa tua atitude está levando você à morte. Eu não quero que você entenda como uma palavra dura, mas eu preciso trazer ao teu coração aquilo que o Espírito falou ao meu, amém? Olha que tem um momento em que, quando os deuses de Labão, ele percebe que Jacó vai embora com tudo, e ele dá falta dos seus deuses, ele vai atrás. A Bíblia diz que ele depois de 3 dias, ele demora 7 dias para encontrar Jacó. Labão demora 7 dias para encontrar Jacó. Quando ele encontra Jacó, Jacó fala assim: cara, o que eu tenho contigo? O que eu fiz de errado? Labão começa a dizer: cara, você foi embora e você não deixou nem eu me despedir da minha filha. Deus havia aparecido para Labão antes, dizendo: Labão, não faça nada contra Jacó, porque ele é o meu escolhido. E Labão começa a dizer: além de você ter ido embora sem deixar eu me despedir dos meus netos, você ainda roubou os meus deuses. Aí Jacó fala o seguinte: não, eu jamais faria isso. Pode fazer aqui um pente fino. Se alguém aqui roubou alguma coisa que é tua, que morra. Naquele dia Jacó estava abrindo a própria sepultura da sua esposa. Por quê? Porque Raquel estava não só mentindo para ela, mas mentindo para as pessoas que estavam ao seu redor. Assim tem sido uma vida de muitas pessoas. Pessoas que estão morrendo e não estão deixando nem aqueles que estão do seu lado cuidarem de você. Pessoas que não têm coragem nem de abrir o seu coração. Tamanhos são os deuses que você está escondendo contigo. E esses deuses estão te levando à morte e você não está percebendo. Hoje é dia onde o Senhor te trouxe a esta casa de oração, para que o Espírito de Deus pudesse entrar sobre o teu espírito, para te revelar que verdadeiramente você precisa se arrepender de algumas atitudes. A mensagem de João Batista sempre foi uma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando se apresenta, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos, eles foram lá no Novo Testamento, eles se apresentam, eles só tinham uma mensagem: arrependei-vos, porque o reino dos céus já chegou. O arrependimento é o que vai trazer a verdadeira mudança de vida. Se você não se arrepende daquilo que você faz, você nunca muda. Eu conheço pessoas, você deve conhecer também, com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é coisa do inferno. Você pode ter nascido de uma forma, mas você não pode morrer da mesma forma que você nasceu. Porque antes você não conhecia o Senhor, mas quando você tem um encontro com Ele, você precisa mudar quem você é. E Jesus é especialista em mudar as pessoas. Mas a Bíblia nos diz que Ele só pode mudar aqueles que se colocam à disposição para essa mudança. Aqueles que chegam diante dele e falam: Senhor, eu não quero mais ser quem eu era. Eu quero que tu mude a minha forma de ser. Sabe aquela área da tua vida que você não deixa ninguém mexer? É nessa área que o Senhor quer mexer hoje. Sabe aquela área que você sempre escondeu para as pessoas? É nessa área que Deus te trouxe aqui para mexer hoje. Deus não quer que você morra como Raquel. Raquel só morreu porque quando seu pai se apresenta para
para Jacó, Labão chega para Jacó e fala assim: você roubou os meus deuses. Jacó fala assim: não, ninguém roubou nada, pode vasculhar tudo. A Bíblia diz que Labão entrou nas tendas de cada uma das pessoas, procurou tudo e não achou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Raquel estava sentada, debaixo dela se encontravam os deuses. A estatueta estava debaixo de Raquel, ela sentada num camelo. Só que quando eu leio a Bíblia, interessante que eu já ouvi algumas pregações sobre isso, as pessoas dizendo que Raquel, na verdade, ela se casou com Jacó, ela conheceu o Deus de Jacó, mas ela não quis se livrar dos deuses a qual o seu pai servia. Mas eu comecei a me aprofundar um pouco mais, eu comecei a ler um pouco mais, eu queria entender um pouco melhor essa história. E alguns teólogos têm uma linha de raciocínio dizendo que na verdade esses deuses nada mais era do que eles representavam a herança de um filho, de acordo com a sua propriedade. Deixa eu explicar melhor. Como se fosse um testamento. Essas estatuetas, esses ídolos, esses deuses, esses terafins, eles passavam de pai para filho. Então o pai, antes dele morrer, ele pegava essa estatueta e dava para o filho. Então essa estatueta representava o campo, a propriedade que o pai tinha, e automaticamente essa propriedade via para a vida dos filhos. Então, quando Raquel ela sai da casa do seu pai, o que ela estava fazendo é o seguinte: você em casa você lê com calma, chega um momento em que quando ela vai embora com o Jacó, ela fala o seguinte: tudo que o meu pai tem é nosso e dos nossos filhos. Ele está me vendendo como uma estrangeira para você. Então o que Raquel estava fazendo era levando aqueles ídolos, aqueles terafins, como se aquilo fosse algo que ela tivesse direito ao campo, à propriedade que era do seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei aonde você tem colocado a tua esperança, eu não sei aonde você tem depositado o teu futuro, mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: quando você conhece a Cristo, independente daquilo que você tinha, Cristo quer te dar coisas muito maiores. Você não precisa se prender ao teu passado. Se o teu passado, algumas coisas do teu passado pertencem a você, Ele por si só vai se encarregar de que essas coisas cheguem até você. Mas você não precisa ficar preocupado de lutar por coisas que você acha que tem direito. Eu vejo muitas pessoas lutando por coisas passadas e esquecendo de viver o novo de Deus. O Senhor, quando me chamou e quando te chamou, Ele te chamou para viver coisas novas. Ele não diz que Ele nos chamou para viver coisas antigas. A Bíblia diz que tudo se faz novo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Tudo que é de Deus é novo. Deus nunca trabalha com coisas velhas. O que Deus tinha para você ontem, foi ontem. Hoje é diferente. Deus tem promessa para cada dia, e essas promessas precisam se cumprir. Mas muitos não conseguem viver as promessas. Por quê? Porque estão vivendo num tempo onde as suas mentes estão presas a um passado. E você nunca vai viver coisas novas preso ao velho. Você nunca vai conseguir viver coisas valiosas enquanto a tua mente está presa em coisas pequenas. Aquilo que aparentemente é grande para você, creia nisso em nome de Jesus. Aquilo que aparentemente parece ser grande para você, eu posso te garantir que quando você conhece a Cristo, Cristo tem coisas muito maiores para você do que aquilo que você acha que Ele tem. A palavra de Deus diz que a nossa mente não pode compreender os projetos que Ele tem para nós. Os meus planos são planos de paz, diz o Senhor. Os meus pensamentos são muito maiores, não são maiores, diz que são muito maiores do que os vossos pensamentos. Quando você pensa que sonha alguma coisa grande, Cristo tem algo muito maior para você. Raquel estava saindo da casa do seu pai Labão, junto com seu esposo Jacó, um homem que amava a Raquel. A Bíblia nos conta que Jacó ele saiu da casa de Labão muito próspero, mas a mente de Raquel estava presa naquilo que estava ficando lá atrás.
Assim tem sido a vida de muitos. Perceba que quando Deus ele tira o povo do Egito, eu sempre digo isso, difícil não foi tirar o povo do Egito, difícil foi tirar o Egito do povo. Difícil foi tirar o Egito da mente do povo. Eles estavam andando no deserto, onde eles bebiam água, comiam maná, e quando queriam carne, tinha carne. Mas eles estavam presos às sopas de cebola que eles comiam no Egito. Quando Deus se apresenta para Ló, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresenta para Ló e diz assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, você precisa sair daqui. A Bíblia diz que eles ficaram demorando, os anjos meteram a mão neles e começaram a puxar. A Bíblia nos conta que quando chega um momento, a mulher de Ló, ela olha para trás, e o anjo tinha dito: não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás. A Bíblia diz que quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Por quê? Todas as vezes que você olha para o teu passado te paralisa. Todas as vezes que você olha para aquilo que você viveu, não, porque antigamente, sabe, eu orava e Deus me usava. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus só não está te usando mais porque você não está se permitindo ser usado. Se Deus te usava no passado, eu posso te garantir em nome de Jesus que Ele vai te usar muito mais agora no presente e muito mais no futuro. Deus tem promessas para tu e para a minha vida. Eu converso tanto com a minha esposa, às vezes a gente conversa, ela toca em alguns assuntos, eu falo assim: isso é passado, esquece isso. Esquece isso, o passado não pode me prender. Ah, mas por que você fez? Porque você deixou de fazer? Não me importa o que eu fiz. Aquilo que aparentemente parece ser derrota, creia no teu espírito que é bênção para a tua vida. Tem coisas que eu fiz, se você me perguntar, faria de novo? Faria de novo. Você é louco, pastor? Não, não sou louco, eu sou louco por Jesus. Faria de novo, porque tudo que eu fiz no passado permitiu que eu chegasse até aqui hoje. Você só é quem você é diante de tudo que você viveu lá atrás. Tem coisas que às vezes você fala assim: não, porque eu ajudei muito essa pessoa e essa pessoa me traiu. Tem pessoas que ficam tão presas à traição que elas não conseguem viver as promessas de Deus. Elas fizeram tanto por outros, e esses outros não deram o verdadeiro valor que elas acreditam que deveriam receber. E por isso, elas ficam presas àquilo que elas fizeram. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus: o que você fez, o verbo já está dito, fez. Acabou. Viva agora, vire a página e comece a viver coisas novas. Tudo que você fez, passou. Comece a fazer coisas novas. Ah, mas pastor, o meu coração se fechou. Então abra ele nessa noite em nome de Jesus. Porque as coisas que você fez, o que as pessoas fizeram contra você, não podem mudar quem você é. Ninguém pode mudar quem é por causa de pessoas do passado. Ninguém pode mudar a essência que carrega porque viveu algo no passado que lhe fez mal. Isso não existe. Se Jesus fosse olhar para isso, ele foi traído por Judas, ele foi negado por Pedro. Chega um momento em que Jesus está pregando um sermão duro, as pessoas estão indo embora. Jesus fala assim: e vocês não querem ir também não? Aí Pedro olha para ele assim: Senhor, o texto não diz isso, mas eu fico imaginando: Senhor, a palavra realmente é muito dura, mas para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus não estava preocupado, as pessoas que haviam traído, ele desceu com uma missão, e a missão a qual ele desceu, precisava ser cumprida. Eu e você, creia no teu espírito, nós fomos enxertados nesta terra com uma missão: pregar as boas novas, libertar os cativos, trazer vida para aqueles que se encontram mortos. Essa é a nossa missão. Por isso eu sempre digo aqui neste altar: quando você cumpre a tua missão, você não precisa se preocupar com as bênçãos, porque as bênçãos são consequência daquilo que você faz para Deus. Deus, ele nunca vai dar um fardo mais pesado, diz as Escrituras, do que você pode carregar. Pastor, eu estou vivendo uma luta, glória a Deus por isso. Creia que a vitória é muito grande, porque só passa por grandes lutas grandes soldados.
Coloca para mim Gênesis 31, 13 e 16. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: olha só, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Elas estavam ainda preocupadas com a parte que tinha na casa do pai. Deus estava dando algo muito maior e muito mais poderoso para elas, e elas estavam preocupadas com a parte que estava na casa do pai. Deixa eu te dizer uma coisa: a parte que estava na casa do pai, deixa para trás, vive as promessas do eterno. O que Deus tem para fazer é tão grande, mas tão grande, que a tua mente não pode captar. Quando você acha que você tem um sonho muito grande, eu vou te dizer algo que as escrituras falam a teu e a meu respeito, que as promessas que Ele tem para você e para mim, não podem caber na nossa mente humana. O que Ele tem separado para nós é algo tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue captar. E às vezes ficamos presos na herança que estava na casa do nosso pai lá atrás. Ei, sacode a poeira do teu pé, olha para frente e continua caminhando, porque tudo que Deus tem para você é eterno. Coloca para mim 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos, o qual também aquele que te chama, diz as escrituras, Ele também vai fazer. Se Ele te chamou, é porque Ele vai fazer. Você pode até não fazer a tua parte, mas Ele te chamou, Ele vai fazer a dele. A única coisa que você precisa é entender que você não tem que ficar preso. O que prende um ser humano é isso aqui, ó. Por isso, Paulo, ele foi muito feliz, ele estava muito tomado no Espírito, ele devia ter mergulhado num óleo fresco. Ele diz: olha, não se conformem com este século, mas transforme a mente de vocês. Dê uma metanoia, dê uma girada, dê um 360. Esqueça as coisas que esse mundo tenta oferecer para vocês. Judas ficou preso a 30 moedas de prata, enquanto Cristo tinha para ele coisas eternas. As pessoas se vendem por tão pouco. As pessoas trocam os verdadeiros valores por valores que são passageiros. Hoje você vê um mundo aí, as pessoas quebrando pau, um quebrando pau com o outro por causa de bens materiais. Você deve conhecer famílias, eu conheço algumas, até pelo que eu vivo. Eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira, e aí no final, quando elas morrem, elas deixam uma grande herança, mas elas não deixam determinado no testamento para quem vai a herança. Aí é irmão até mandando matar irmão para poder ficar com o dinheiro. Por quê? Porque eles estão presos a essa porcaria chamada matéria. Precisavam, na verdade, viver aquilo que Cristo tem para eles. Uma pessoa que tem uma mente liberta em Cristo, ela não fica presa às coisas pequenas. Ela não fica presa às coisas medíocres. Ah, pastor, mas tu não sabe o tamanho da herança. Eu nem preciso saber. Eu garanto para você que toda herança que você tem direito não se compara com aquilo que Cristo tem para você. Não se compara. Primeiro, que Cristo tem para você é a vida eterna. Tem algum valor nesta terra que possa pagar a vida eterna? Se você conhecer, você me fala. A vida eterna não se compra, a vida eterna se conquista. A vida eterna não tem valor, ela é de graça. Por isso, de graça recebeste, de graça dai. O que Cristo tem para mim e para você é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que nós não podemos ficar presos a essa porcaria chamada matéria. Os deuses de Labão eram os verdadeiros fantasmas de Raquel. Os deuses que estavam naquela casa foram as coisas que prenderam a mente de Raquel, e ela não conseguiu viver a melhor parte da sua história com o homem a qual ela amava, e que esse homem também a amava demais. Jacó fez de tudo para ter Raquel,
E no momento em que Raquel poderia desfrutar do melhor momento da sua vida, ela por si só permitiu que a morte chegasse até ela, por causa de deuses que ela carregava e que ela se sentou em cima e não permitiu que ninguém soubesse. Se você entrou aqui essa noite carregando deuses estranhos dentro de você, ou talvez você tenha sentado em cima de deuses estranhos, eu quero, em nome de Jesus, nesta noite, pedir ao Espírito Santo de Deus que possa te revelar que deuses são esses, e que você se liberte desses deuses e deixe o Senhor ser Senhor na tua vida. Que você pegue o controle da tua vida, entregue nas mãos dele e diga: eu não sei viver como o Senhor quer que eu viva. A partir de hoje o comando não está mais comigo, mas está contigo. Deuses estranhos que talvez seja de madrugada no computador. Deuses estranhos que talvez no momento em que você está sozinho com o teu telefone. Deuses estranhos que no momento em que você precisa mostrar para as pessoas que realmente você é servo de Deus, você parece mais servo do inimigo do que de Deus. Deuses estranhos que têm roubado aquilo que Cristo tem para você. Esta noite o Senhor te trouxe aqui, creia nisso, igreja. Eu separava essa mensagem, o Espírito de Deus que sacudia o meu espírito. Essa noite Cristo te trouxe aqui para você tirar os deuses estranhos da sua vida, para que esses deuses estranhos não levem você a uma morte. É tempo de vida e vida em abundância. É tempo de viver o melhor de Deus nesta história. É tempo de viver a plenitude da graça de Deus. Deuses estranhos, talvez pensamentos, você achando que você é menos do que alguém, se colocando numa posição de inferioridade. Existe um espírito maligno da parte do inimigo, chamado espírito de comiseração. Pessoas que têm necessidade que outras pessoas tenham penas dela. Esse é um espírito maligno que tem roubado muitas pessoas. Olhe todos os dias de manhã para o espelho e diga: eu sou mais do que vencedor. Eu nasci para vencer. Aquele que está em mim, olhe para o espelho todos os dias e diga: aquele que está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo. O Senhor me chamou para reinar e governar. O Senhor me chamou para conquistar coisas grandes. O Senhor me chamou para ser cabeça e não ser cauda, estar por cima e não por baixo, ter para emprestar e não tomar emprestado. O Senhor me chamou para fazer a diferença. Ah, pastor, mas eu não tenho oportunidade. Você não precisa ter oportunidade. Você não precisa ter oportunidade. Oportunidade você tem todos os dias. Você precisa, antes de você pregar para alguém, você precisa pregar para você. Tem pessoas que querem pregar para outros, mas na verdade não conseguem pregar para si mesmo. Antes de você falar para alguém quem ela é, diga para você mesmo diante do espelho: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou viver aquilo que Cristo disse que eu vou viver. Eu tive tantas oportunidades de hoje estar completamente adoecido espiritualmente, emocionalmente. Quem anda perto de mim está entendendo 100% o que eu estou dizendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: não é ninguém que vai dizer para mim quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Cristo sabe quem eu sou. Eu sei o que Ele representa para mim e aquilo que Ele tem para fazer na minha vida. A escolha é nossa. Ou você adoece guardando os deuses da casa do seu pai, ou você libera esses deuses e você quer viver a plenitude da graça de Deus. Se Raquel tivesse olhado para aquele momento, quando Jacó falou assim: olha, arruma tudo e vamos embora, a gente vai partir. Talvez Raquel pudesse ter dito: mas o meu pai, ele tem muitas propriedades, ele é um homem muito rico. Acredito eu no meu espírito, a Bíblia não fala que Jacó ia olhar para ela no fundo dos seus olhos e ia dizer: Raquel, deixa eu te dizer uma coisa. O que o teu pai tem, ele só tem porque o Deus Todo-Poderoso deu para ele. Aquilo que o Deus a qual eu conheço, Raquel, o Deus que me trouxe até a tua casa para que essa prosperidade chegasse à vida do teu pai, é um Deus que vai fazer 100 vezes mais na nossa vida. Não se preocupe, Raquel, com aquilo que o teu pai tem. Fique agarrado com aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida.
libere. Eu não sei para quem Deus está falando hoje, mas libera, deixa caminhar, libera, solta as amarras que te prendem, libera, deixa ir embora, deixa ir embora. Você só vai vencer na hora que você entender aquilo que Deus tem para você. Deus é lindo. A palavra dele, a Bíblia diz que ela se renova. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, diz as Escrituras. Coloca para mim Tiago 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Entenda o que Deus tem para você. A Bíblia diz que Satanás, ele lança dardos inflamados na nossa mente. É o que está escrito nas Escrituras. E esses dardos, eles penetram quando nós não temos o capacete da salvação. E quando esses dardos penetram, é a hora que o inimigo começa a dizer: ei, tu vai deixar para lá tudo isso? Tu vai de verdade deixar para lá tudo isso? Deixa para lá tudo isso. Quando vier roubar a tua capa, dá também tua túnica. Mandou caminhar 1 milha, caminha 2, não caminha uma só não. Sabe por quê? Aonde Deus vai te levar é algo tão poderoso que você não tem ideia o que Ele tem para fazer na tua vida. Por isso deixa ir embora, deixa ir embora. Viva aquilo que Deus tem de novo. O velho, o nome já diz, é velho. O novo é novo. O que Deus tem para fazer de novo é algo tão poderoso, mas eu preciso que você entenda no teu espírito. A minha vontade é pular daqui de cima. O que Deus tem para fazer na tua vida é tão forte. E para fechar, Salmo 51:10. Ah, Deus, esse é o tema que, esse é o texto que o Senhor nos deu no começo desse ano, o ano do renovo. O ano do renovo. Davi estava no pior momento da sua vida. Aí Davi olha para o Senhor e fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova, Deus, dentro de mim um espírito inabalável. Me dá um coração puro, Deus, porque quando você tem um coração puro, você não pensa em maldade. A minha mulher brinca comigo assim: o Léo é muito puro, e eu louvo a Deus por isso, porque as pessoas fazem muito comigo, mas eu continuo de pé. Um coração puro e um espírito inabalável. Quando você tem um coração puro e o teu espírito é inabalável, todas as setas podem vir quantas quiserem, elas vão bater e elas vão cair. Elas vão bater e elas vão cair. Porque quando você sabe quem é o teu Deus, o que Ele tem para você, você não permite. Eu estou morrendo, parteira, eu estou morrendo. O menino vai se chamar Benoni, filho da minha dor. Jacó está do lado. Alto lá. O menino vai se chamar Benjamim. Porque as dores que você está vivendo são frutos de uma decisão sua do passado. O meu filho, ele não vai carregar aquilo que você carregava. O meu filho vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita, porque esse menino vai ser poderoso. Creia que todas as decisões que você toma provavelmente vão levar a tua descendência a viver aquilo que você está vivendo hoje, a não ser que se levante alguém na sua família e diga: alto lá, isso aqui é fruto da tua decisão, mas isso aqui eu vou romper hoje e vou fazer com que ele possa viver coisas que o Senhor tem para ele. Glorifica a Deus de todo o teu coração. Glória a Deus.